Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputada Helena Sandra Campelo, meu amigo Rafael Barbosa, em nome dos quais eu cumprimento a todos os presentes. A população também presente, bom dia para vocês. É usual que, quando venho aqui na Assembleia e eventualmente faço manifestações, eu deva seguir um regular protocolo e falar um pouco mais ponderado. Mas, dado eu ter recebido, inclusive, uma manifestação via mensagem de que eu deveria falar mais devagar, então eu vou ver se eu consigo manter dentro desse padrão. Acredito que esse seja o interesse de todos os presentes. Bom, hoje é um dia muito importante para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Hoje é o dia que nós fazemos aniversário. A propósito, eu gostaria até de fazer uma correção, porque não é Dia Nacional da Defensoria. É dia do nascimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E nós fomos gestacionados aqui nessa casa, até porque a nossa Lei Complementar 01 nasceu aqui. E nós nascemos com uma grande e importante missão. Essa grande e importante missão, que foi desenhada na Constituição de 88, como bem destacou o colega do Ministério Público, mas foi desenhada meio que a toque de caixa. Isso dá para ver na própria estrutura presente na Constituição entre Defensoria Pública, lá no artigo 134, e o Ministério Público, do 127 até o 130. Essa distorção se vem buscando corrigir durante um tempo, com sucessivas emendas constitucionais, sendo a mais importante de todas, a de 2014, a número 80. Qual é a importância disso para a população que está aqui presente e qual é a importância aqui a ser destacada nessa casa? A Defensoria Pública ela vem complementar e ela vem participar de um momento extremamente importante para esse nosso Estado brasileiro. Nós devemos fazer a promoção de direitos fundamentais e acesso à justiça é um desses maiores direitos fundamentais que nós temos hoje em dia. Há um déficit muito grande no nosso Brasil, em especial aqui no Amazonas, de acesso à justiça. Segundo os dados do IBGE, nós temos ainda hoje uma população gigantesca de pessoas carentes e aqui no Amazonas essa população passa de 80%. Existem municípios no interior onde diversos colegas abnegados que estão aqui presentes atuam com quase que a integralidade da população como seus respectivos assistidos. E isso incluindo, deputado, a presença, inclusive, de prefeitos como sendo assistidos da Defensoria Pública, dada as suas condições parcas financeiras, por vezes. Bom, o problema é que não se pode incluir à Defensoria Pública um munus tão grande quanto esse, ou seja, a defesa desses interesses da população, que é interesses que, em regra, ninguém ouve, e aqui em cima nós temos exemplo disso, sem o respectivo e necessário amparo orçamentário. A Defensoria Pública nasceu pequena e a própria melhoramento da Defensoria Pública nos últimos anos ainda não é suficiente para o cumprimento da sua missão. Alguns dos oradores que já falaram destacaram a situação da Defensoria Pública prevista em 1990 a prever um quadro de pouco mais de 200 defensores. Nós já estamos, então, 26 anos depois, com um quadro extremamente defasados, 106 defensores públicos, 107 defensores públicos carregando um piano que é o gigantesco nas suas costas. E isso para não enfatizar aqueles que estão há muito mais tempo na instituição, carregando isso há muito mais tempo, em tempos ainda muito piores. Doutor Afonso Lins, doutora Fátima Loureiro, doutora Eudésia, doutora Ilmaí e tantos outros. E é uma missão que o Estado, e aqui é o ponto de você falar isso, nessa Casa do Povo destaca isso, e é uma missão que o Estado tem procurado não olhar. Pedindo perdão pela indelicadeza, o Estado não vem olhando a esse pleito de forma como deve ser analisado. A população presente, e aqui nós temos apenas um exemplo, porque a grande maioria da população não tem condições de estar aqui. A grande maioria da população que nós atendemos com as demandas de família está preocupada com a manutenção da sua própria e parca sobrevivência. A grande maioria da população está preocupada com a manutenção de seus entes queridos que não têm condição de se livrar de um sistema carcerário, como foi bem identificado aqui, que prende muito e prende mal. A grande maioria da população não tem condição de ser ouvida diretamente. A única forma de ser ouvida é por aqui, por através de seus representantes, e um deles é a Defensoria. Mas, por enquanto, nós continuamos com um silêncio eloquente.
Hoje, nós temos uma defensoria pública que está sofrendo. Nós temos 106 colegas defensores que não têm a melhor qualidade possível para poder trabalhar. Nós temos colegas no interior que dependem da boa vontade dos prefeitos de plantão para que possam estar funcionando. E, como nós já conhecemos, o maior violador de direitos fundamentais que nós temos hoje em dia é o Estado. E não é muito raro a atuação de um defensor ser contra o prefeito e esse prefeito retirar todo o apoio que deveria obrigatoriamente dar à Defensoria Pública. Um dos casos destacados aqui, destacados inclusive aqui atrás, foi no município de Apuí. Qual é a situação que nós temos então? Nós temos defensores com uma quantidade avassaladora de processos, uma quantidade muito maior do que qualquer pessoa pode conseguir imaginar, tanto nas áreas de família, que são de uma quantidade tão grande, tão incalculável, que faz com que nossos serviços não possam sequer ser mensurados, dada a quantidade de reclamações. E reclamações vão haver sempre porque a quantidade é muito maior do que a capacidade de cada defensor ou servidor. E aí um ponto importante, a Defensoria Pública não teve, até o presente momento, nenhum concurso para servidores, porque simplesmente não tem condições de fazer. E nós temos um quadro que precisa de um apoio. A mesma situação vai para o nosso apoio mais direto agora, que são nossos estagiários. E os nossos estagiários também tentam fazer todo o suporte de forma extremamente abnegada da Defensoria. E tudo isso acontece, senhor presidente, porque nós não possuímos a Defensoria Pública o necessário e cuidadoso olhar. E eu não falo nem um olhar carinhoso, porque a Defensoria Pública não precisa de carinho. A Defensoria Pública precisa de orçamento para cumprir sua missão. E não adianta somente a previsão orçamentária em si, porque papel não enche a barriga de ninguém. Nós estamos com o nosso financeiro prejudicado. Deputada Alessandra, só para fim de registro, o nosso orçamento, que já é pequeno, sofreu sucessivos cortes. Nós tivemos menos R$500 mil a menos em janeiro. Nós tivemos menos R$700 mil em fevereiro. Nós tivemos menos 1.200.000 em março. E a previsão é que agora, em abril, entre 1,5 milhão a menos. A previsão somente uma. A Defensoria Pública fatalmente vai ter que repensar na análise de seus serviços e provavelmente algumas unidades vão ter que deixar de funcionar. E isso é um desespero muito grande, porque nós, instrumentos de atuação, nós não vamos ter condição de pagar nem a nossa folha de pessoal, o que é algo extremamente deletério. E ainda de extrema... Eu não consigo escolher uma palavra melhor do que escárnio, dada uma situação como foi destacada com relação ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Nós estamos precisando de 7 milhões, enquanto o Tribunal de Contas está sobrando 70 milhões, 10 vezes isso. Isso realmente não é sério. E no sistema democrático que nós possuímos hoje, a última palavra não é do governador. Nós temos uma casa que é aqui, que é a casa que se aprova isso. E nós temos aqui, apesar da ausência de alguns colegas deputados, creio eu que eles estejam atendendo às respectivas demandas aqui dentro da Assembleia. Porque nosso pleito, meu pleito direto, e o pleito de todos os colegas, é que tanto os presentes quanto inclusive os ausentes façam valer a confiança que depositaram na gente e reciprocamente depositamos neles. Porque nós não temos como cumprir a nossa missão com um encargo gigantesco para cumprir todo dia, com a ausência de orçamento crescente. Eu não imagino como é que nós vamos para maio. Eu não imagino como é que nós vamos fechar o nosso ano. E essa é a preocupação com o nosso funcionamento da Defensoria Pública. Aqui em cima, nós temos alguns exemplos da população que procura a Defensoria Pública. Nós temos, por exemplo, o pessoal da Suzan, o pessoal que trabalha na Suzan e está sendo ameaçado de ser desligado. 16 anos de trabalho durante o Estado e a forma de desligamento do Estado é sem qualquer condição ou qualquer menção respectiva à indenização, com um prejuízo muito sério com relação à saúde pública, algo que todos nós, sem exceção, precisamos. Nós temos uma situação seríssima dos 11 mil candidatos aprovados no concurso da Suzan, que até o momento não existe nenhuma proposta concreta de resposta à sua respectiva nomeação ao qualquer cronograma. 11 mil, deputada Campelo, que deveriam se somar ao quadro atual, que já é deficitário. E nenhuma palavra existe com relação a essa situação.
Nós temos também a situação gravíssima e destacada dos agentes de endemias. Em tempos onde dengue, chikungunya e zika estão ameaçando a vida de cada um de nós, inclusive a recomendação para que as mulheres não engravidassem nesse período. Eu acho essa recomendação um absurdo. Nós temos ainda o Estado fazendo desligamento de servidores e o pior de tudo, deputado, presidente, descumprindo medida judicial determinando o reingresso de quem foi desligado sem qualquer direito ao contraditório. Isso para não falar do problema, já que foi destacado aqui de moradia, da moradia no Amazonas. E quando a gente fala moradia no Amazonas, a gente fala moradia em Manaus, porque, quer quer não, a população do estado do Amazonas todinho vem acolhendo para Manaus, crescendo de forma muito maior do que a vegetativa esperando. E uma conta que não fecha tem explodido nas ocupações irregulares, alcunhadas preconceituosamente de invasão. A Defensoria Pública tem uma missão constitucional, deputada. Tem uma missão no seu artigo 2º, que é de defesa do devido processo legal e do contraditório. Isso está na nossa lei estrutural. E a nossa instituição e todos os colegas têm a missão de defender essa situação de que são as pessoas mais vulnerabilizadas. Moradia não é levada a sério aqui no estado do Amazonas. Tanto é assim que a população da panaceia, que seria o viver melhor, que se encontra aqui em cima, tem sofrido com relação às questões estruturais, questões de segurança pública e questões logísticas lá. Um conjunto que foi construído, deputada, que contém toda uma população, 9.000 famílias, mais de 45.000 pessoas, maior do que muitos municípios que muitos colegas meus trabalham. Está, desde a construção, abandonada ao próprio Léo. Aqui são apenas alguns dos casos onde a gente vai somar os problemas referentes aos dramas da família, aos dramas das demandas criminais, aos dramas das demandas de consumo, onde cada um de nós colegas defensores atendemos, e por uma única razão, e é por isso que esse dia que é importante, porque ninguém ouve essa população. E a Defensoria Pública tem se mostrado por cada um de seus colegas, por cada um de seus membros, por cada um de seus estagiários, como sendo o último bastião de defesa da sociedade. Mas como é que a Defensoria Pública pode fazer essa defesa? A Defensoria Pública não consegue nem pagar as suas contas. É nesse ponto que eu faço um brado a essa casa de socorro. Precisamos de apoio à nossa instituição. Muito obrigado.